Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz. Dando continuação ao quarto pecado que Deus detesta, nós vamos falar sobre o título: Ninguém está imune às tentações. A palavra de Deus é muito clara quando diz: aquele que pensa que está de pé. Preste bem atenção. Muitas pessoas leem aquele que pensa, aquele que está de pé, mas a palavra de Deus não diz aquele que está de pé, diz aquele que pensa que está de pé. Cuidado para que não caia. Durante a jornada da vida aqui na terra, quantos homens ungidos de Deus já caíram por dois pecados principais: pecado sexual e por amor ao dinheiro. Então, ninguém está imune às tentações. A queda vem justamente com a soberba, quando a pessoa se acha superior a todas as outras, porque eu oro em línguas muitas horas, porque eu sou mais do que dizimista, porque eu tenho cuidado, a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Mas a palavra de Deus diz lá em Pedro que nós devemos ser sóbrios, vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós como cristãos, nós temos de estar atentos a toda hora. Não podemos ser levados por qualquer influência maligna. Existem muitos sofismas que o diabo coloca para derrubar o homem e a mulher. São argumentos falsos, para justificar uma mentira. E o diabo é mestre em enganar as pessoas. Ele é um mentiroso, ele coloca uma mentira para satisfazer muitas vezes ao nosso ego, e nós podemos cair justamente porque estamos aceitando a participação dele na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso amigo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos abordar o caso, por exemplo, do rei Davi. Davi, um jovem obediente aos seus pais, trabalhava como pastor de ovelhas. E Deus tinha planos para Davi, planos maravilhosos. E aquele jovem, protegendo as ovelhas de seu pai, ele uma vez lutou contra um urso e matou o urso. Outra vez foi contra um leão. Deus estava preparando ele para uma coisa maior, que era justamente a seguir, que foi a sua luta contra o gigante Golias. Quando todo o exército de Israel, do povo de Deus, estava sendo humilhado por um gigante. E o próprio rei também, Saul, também ficou tirando o corpo, não teve coragem de enfrentar, porque ele era um homem grande também. E vem um jovem, tem 1,70 m de altura, para um gigante que tinha aproximadamente quase 3 metros de altura. E nós sabemos o resultado: ele não levou arma, não levou escudo, apenas uma funda e 5 pedras que ele apanhou no rio. Mas não foi Davi quem derrubou aquele gigante, foi o Deus que ele servia. Acontece que esse homem chegou numa posição, conquistou, ele aumentou, alargou as fronteiras do Estado de Israel. Certo dia, em uma das batalhas que seu exército foi lutar, ele resolveu ficar em casa. Imagine, um comandante do exército, porque ele era o rei, mas ele era o comandante do exército, era o maior oficial do exército de Israel, era ele, lutador, tinha experiência, táticas, estratégias, mas ele resolveu ficar em casa e ficou na varanda, provavelmente de pijama, e de repente ele olha lá
em volta do palácio, onde tinha uma piscina, e tinha lá uma mulher tomando banho lá naquela piscina, completamente nua. E os olhos de qualquer homem seriam voltados para aquela cena. Mas ele teria que ter tido, né, a sabedoria de perceber que aquilo não vinha de Deus. Mas como se não bastasse, ele não só ficou olhando, mas mandou seus auxiliares mandar aquela mulher, buscar aquela mulher, e aquela mulher foi lá para seu palácio. E eles tiveram relação sexual. E ele estava certo que aquilo tinha acontecido, ninguém tinha sabido de nada. E aquela mulher engravidou. E a barriga começou a crescer. E ela foi e avisou ao rei Davi que estava grávida dele. Você veja como a palavra de Deus diz, né? Um abismo chama o outro. Então aquele homem cometeu um crime talvez até pior do que o adultério. O seu oficial, que o acompanhava para todo lugar, inclusive dormia lá perto do quarto de Davi, para guardar de qualquer inimigo. Ele não saía. Muitas vezes, quando ele estava aqui sem estar lutando, ele ficava de guarda. Muitas vezes se negava até ir para a sua casa para ter relações com a sua própria esposa. E aquela mulher que estava tomando banho era nada mais nada menos que a esposa de Urias, que era aquele grande homem lutador, guerreiro, e era o seu guarda-costas, vamos dizer hoje, como nós chamamos. Então sabe o que é que sai? Que Davi, um homem segundo o coração de Deus, manda um recado para seu comandante para colocar Urias na parte mais perigosa das tropas de Israel para que ele fosse morto. E aquele comandante fez isso e aquele homem morreu. Ou melhor, foi morto a mando do próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então eu quero dizer que não existe ninguém que pode bater no peito e dizer: isso não acontece comigo. Que a soberba precede a queda. Todos nós estamos sujeitos às tentações, sejam elas quais forem, na área sexual, na área do dinheiro e em outras áreas, por exemplo, de não amar o próximo, de fazer coisas terríveis, de ódio, dissensões, inveja, ciúmes. Mas nós temos que ter cuidado. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Se você que ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, basta você, onde estiver agora, você falar, não é pensar, e dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E creio no meu coração que o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dentro dos mortos. Se você fez essa oração agora, essa confissão, você já tem direito à vida eterna e tudo aquilo que acompanha a vida eterna. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração também poderá ser acessada através do YouTube.